Graça e paz, meus irmãos. Creio que devemos agradecer também o fato do retroprojetor aqui, o data show, não ter desligado, né? Eu não sei se vocês se agoniaram com isso, mas quando começou a contagem regressiva, né, eu fiquei orando, Senhor, o que é que vai acontecer agora? E aí eu fiquei pensando, na mesma hora, se enquanto a gente estiver prestando serviço para o nosso rei, né, se Deus fizer aparecer um cronômetro regressivo desse também, né? Só faltam 60 segundos, 50, 40, como é que a gente vai se sentir diante da perspectiva de que a gente podia ter feito alguma coisa a mais, mas que não foi capaz, ou não percebeu, que tinha condições, ou não acreditou, ou não entendeu. Todas essas coisas têm a ver com a reflexão que tem sido o tema do nosso mês, a conspiração do Natal. Hoje nós vamos estar falando mais uma vez, o pastor Edivar já começou pela manhã, e agora a gente vai encerrar o tema do doe mais de si mesmo. Então, são 4 temas que a gente tem meditado esse mês, e hoje nós vamos falar sobre doar mais de si mesmos. Eu não sei vocês, eu estou com as minhas anotações da manhã aqui, daquilo que o pastor Edivar falou, e uma das coisas que chamou muito a minha atenção é para o fato de que você só pode dar daquilo que você tem. E eu sou uma pessoa que preciso muito desse conselho, né? Porque eu sou capaz de fazer muito mais do que eu posso. Vez por outra, Miriam tem me dado uns freios e dito: meu amor, a gente não tem condições de fazer. Mas se dependesse de mim, né, meu coração é muito liberal, né? Eu não teria como. É difícil para mim dizer um não a uma pessoa que necessita. E às vezes, mesmo que eu não tenha, eu quero ajudar. Eu não sou melhor que ninguém, é só minha característica. Então falou muito ao meu coração o fato de que a gente só deve dar daquilo que tem. Mas isso pode levar à falsa compreensão de que para fazer mais é preciso ter mais. Então, se hoje nós estamos meditando sobre doar mais de si mesmo, significa dizer que eu preciso talvez ter mais para poder doar mais. E isso não é verdade. É sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no texto de Mateus, no capítulo 2. Mateus fica depois de Malaquias e fica antes de Marcos, né, bem antes de Apocalipse, bem depois de Gênesis, depois daquela página branca que simboliza 400 anos de silêncio profético, até quando o Senhor Jesus veio, e é sobre o advento de Jesus que nós vamos falar hoje. A visita dos magos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Convido os meus irmãos à leitura do texto, que começa dizendo o seguinte, Mateus 2, do 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia de Israel, que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Peçamos ao Senhor a direção, direcionamento, entendimento, discernimento ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi lida. Tua palavra, Deus, sabemos que ela é perfeita, ela é a Tua revelação, ela é capaz de fazer com que nós possamos discernir, por meio do Santo Espírito, verdades que nós não seríamos capazes, se não fosse o Senhor, se não fosse a Sua ação nas nossas vidas. E é essa ação que eu peço agora para o Teu povo, que agora está sendo alcançado por essa palavra, nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos entender sobre a necessidade e como doarmos mais de nós mesmos. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Pela oração, você já deve ter percebido que eu não vou falar agora sobre doar mais. Isso aí o pastor Edivar já fez pela manhã. A minha proposta agora é estudar um pouco mais sobre como isso é possível. Acho que já estamos convencidos de que precisamos fazer mais, que precisamos doar mais de nós mesmos. Mas como é que isso é possível? No início eu disse que não era necessário ter mais. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós precisamos olhar para aquilo que temos, para aquilo que temos feito, para os nossos recursos, como temos gasto, nossos recursos financeiros, nosso tempo, e tudo aquilo que a gente tem, e repensar como nós temos sido mordomos de Deus, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Como temos administrado o nosso tempo, como temos investido na obra dEle, como temos ajudado aqueles que precisam, de acordo com aquilo que nós temos, de acordo com os recursos que Deus já nos deu. Então é uma questão de reorganizar até o modo como a gente vê aquilo que a gente já tem. Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho sido um mordomo muito mau do meu tempo. E nas reuniões de pastores eu tenho chegado muitas vezes atrasado. Já não é mais nem novidade, né, pastor Júlio? Eu tenho uma desculpa, que eu venho normalmente da procuradoria. E isso não é uma desculpa falsa, é procedente. Mas algumas vezes, se eu me organizasse melhor, eu conseguiria cumprir mais o meu tempo. E aí eu estava fazendo um aconselhamento, e uma ovelha, depois de ser muito abençoada, eu creio, né, por aquele aconselhamento, ela se inteirou de um problema de saúde que eu tive alguns anos atrás e perguntou o que é que eu estava fazendo para cuidar da minha saúde. A minha resposta? Nada. Não estava fazendo nada. Então, me lembrei que no meu aniversário, meu irmão Quintino, que Rosângela quase que mata ele quando ele fez isso, me ligou para dar parabéns e disse: pastor, agora precisa emagrecer um pouquinho, viu? E eu disse: Quintino, muito bem, obrigado, meu irmão. Enquanto isso, Rosângela estava do outro lado dizendo: você quer matar o pastor de raiva, não faça isso. Mas é verdade. Eu juntei essas informações e resolvi organizar melhor a minha agenda para colocar exercício físico durante a semana, por 3 vezes na semana, em nome de Jesus. Isso é uma vitória que eu quero compartilhar com os irmãos. Daqui a um ano vocês vão ver um pastor magro, vão me confundir com o pastor Tiago, em nome de Jesus. E então eu resolvi cuidar melhor da minha saúde. E aí uma coisa chama a outra, né? É um ciclo virtuoso que vai se estabelecendo na vida da gente. Quando eu comecei a organizar minha agenda para isso, eu comecei a perceber, e aí foi uma feliz coincidência, a gente estava na aula de inglês, lá em casa, com o meu professor, meu teacher, Ivan. Acho que ele não está aqui não, né? Cadê Ivan? Ivan está ali, ó. Quem quiser ter aula de inglês, tem outros professores bons, mas aquele ali, viu? É o meu professor. E aí ele fez uma pergunta para a família tem aula junta, né? E aí ele fez uma pergunta: como é que é a família tradicional? Para minha surpresa, todo mundo botou que um pai de uma família tradicional passa o dia todo fora, trabalhando. E eu digo: meu Deus, que modelo é esse, né, que eu estou dando para os meus filhos? O Espírito Santo já vinha me alertando da necessidade de eu administrar melhor o meu tempo com a minha família. E eu já tinha conversado inclusive com o pastor Alberto sobre isso, para fazer um reagendamento das minhas horas aí, que eu disponho para a igreja, e tentar, né, me dedicar menos à igreja, para me dedicar mais
a família, que segundo a Bíblia é uma prioridade que todo pastor deve ter. E todo homem que aqui está é um pastor. E o primeiro rebanho de todo pastor é a sua família. Como cuidará bem da casa do Senhor, se não governar bem a sua casa? E às vezes a gente fica querendo alcançar a China, o Japão, a Europa. As igrejas da Europa estão virando museu. É verdade, a gente esteve lá e viu, o esfriamento é muito grande. Mas se eu não ganhar a minha família para Cristo, se a minha família não entender o que é graça, o que é misericórdia, quando eu falar essas coisas na igreja aqui na frente, meus filhos vão dizer: pai, não está com nada, aquilo que ele está falando não está com nada. E aí eu resolvi investir mais tempo também na minha família. E eu descobri que era mentira o que eu dizia antes, que a minha vida tinha que ser igual ao Itaú. Não estou recebendo o royalty aqui para fazer propaganda, tá? Que a propaganda do Itaú é que era 30 horas, né? Eu vivia dizendo que meu dia precisava ter 30 horas para fazer tudo que eu precisava. E na verdade não era. Era só uma questão de organização e prioridades. De prioridades. Aí a palavra de Deus, ela vai nos mostrar em muitos momentos como eleger prioridades. Nós estamos diante de um texto em que homens que não eram israelitas, nós não temos muitas informações sobre quem eram esses magos do Oriente. Eles escolheram como prioridade adorar o rei de um povo estranho, o rei dos judeus. E esses caras caminharam muito. Não necessariamente a pé, mas a viagem deles durou muito tempo. É curioso porque algumas pessoas pensam, e os presépios de Natal mostram muito isso, da manjedoura, o bebê, Maria e José, os animais, os pastores e os magos. Mas o relato bíblico diz uma coisa completamente diferente. Primeiro, se você continuar a ler o texto, você vai perceber que Herodes perguntou aos magos sobre o tempo em que havia aparecido a estrela. Então isso já tinha sido há muito tempo, e eles tinham vindo de um país distante. Eles andaram muito tempo. Para vocês terem uma ideia, de Jerusalém para Belém eram 10 quilômetros. Naquele tempo essa distância se fazia em 3 dias. E eles vinham de um país distante, provavelmente na Pérsia ou na antiga Babilônia. Eles podem ter andado meses, até 1 ano. Talvez a hipótese mais provável é que tenha sido 1 ano. Por quê? Porque quando eles não voltam, e como de Belém para Jerusalém eram só 3 dias, quando eles não voltam, o rei Herodes manda matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo. Ou seja, o tempo total de ida e volta até o país deles provavelmente durou o período de 2 anos. E o texto diz que os magos não chegaram na manjedoura, no estábulo, eles chegaram numa casa e não encontraram um bebê, eles encontraram o menino. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Para dar uma ideia do sacrifício que foi fazer aquela viagem. Aquela viagem não podia ser feita a poucas pessoas. Não sabemos quantos eram. A tradição diz que eram 3. Dizem até o nome deles, né? Quem lembra o nome deles? Baltazar, Belchior e Gaspar. Tem nada a ver com o relato bíblico isso aí. A gente não sabe nem se eram 3. Apenas se convencionou que eram 3 porque eles ofereceram 3 presentes. Não sabemos quantos eram. O que sabemos é que eram magos do Oriente. O que é que significa isso? Eram sábios, estudiosos dos astros, provavelmente sacerdotes do zoroastrismo, que era uma religião com esperança messiânica, assim como a religião judaica. O fato é que eram pessoas que conheciam a promessa de que nasceria em Belém, ou nasceria o rei dos judeus. Eles não sabiam exatamente onde é que seria. O que eles sabiam é que a estrela que eles viram, um fenômeno natural, era um sinal de que a profecia havia se cumprido. E aqueles homens, se 3 eu não sei, eles não mediram esforços para colocar como prioridade adorar ao Rei Jesus, oferecendo para ele
não foram só os presentes, mas oferecendo para ele de coração um louvor, uma adoração, né, por aquilo que ele veio fazer, por aquilo que ele era, por aquilo que ele representava, não somente para os judeus, mas para todas as nações. Meus irmãos, aqui está se cumprindo a promessa feita por Deus a Abraão em Gênesis, capítulo 12, versículo 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em primeiro lugar, os anjos anunciaram o nascimento aos pastores. Os pastores eram de Belém, eram israelitas. Agora, a notícia chega também aos gentios, e os gentios vêm adorar o Rei Jesus. Acho muito curioso o fato de que aquela estrela levou aqueles sábios justamente para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a corte do rei Herodes. Herodes era o Herodes o Grande, filho de Antípater, que foi quem começou a governar. Ele era edomita, ele era do país de Edom, ele era idumeu. Naquela época não existia mais Edom, era Idumeia. E ele começou a governar, o pai dele, justamente quando no ano 63, a guerra civil que havia entre fariseus e saduceus foi debelada por Roma, e Vespasiano resolve tornar Israel um país tributário de Roma. E aí é colocado um rei estrangeiro para governar Israel. O filho desse rei era Herodes, que recebeu o título de rei da Judeia. Toda a Judeia era a região sul do país de Israel, que era onde antigamente existia o reino de Judá. Por isso, adivinha qual era o apelido de Herodes? Além de ser chamado de Herodes o Grande, qual era o título que ele recebeu? Ele era rei da Judeia, portanto ele era o rei dos judeus. Embora ele não fosse judeu, ele era reconhecido como rei dos judeus. Aí chegam 3 estrangeiros, talvez, ou mais ou menos, e esses estrangeiros vão até ele, ou à corte dele, e perguntam: onde é nascido o rei dos judeus? Rapaz, o texto diz que houve um alvoroço tão grande em Jerusalém, que Herodes e toda Jerusalém ficaram atribulados. Então, significa dizer que aquela notícia, ela trazia uma instabilidade política muito grande. Era capaz de Herodes ter acusado aqueles homens de sedição, de traição, de alta traição, e mandarem matar aqueles magos. Ou seja, além de correrem risco de vida na viagem, de serem assaltados, eles estavam carregando ouro, incenso e mirra, eram coisas caras. O ouro não precisa nem falar, mas incenso e mirra também eram caros. E aí, correram risco na viagem, chegam diante de Herodes e dizem: não, a gente veio aqui para adorar o rei dos judeus. Onde é que ele está? E Herodes, conhecido como o Grande, mas também como o Terrível, Herodes mandou matar a mulher e 3 filhos para ficar no poder. Será que o cara era mau? Herodes, que podia ter matado aqueles homens, ele tem uma estratégia. Ele diz: faça o seguinte, vá lá, descubra tudo, se informe como é que esse rei nasceu, e volte para me dizer que eu também quero lá adorar esse rei. Com a boca de Herodes, ele confessou que Jesus ele era o rei e assumiu o propósito de adorar a Jesus. Mas, como disse Jesus certa vez dos fariseus e escribas: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O propósito dele, na verdade, era destruir Jesus. E aí, como é que ele faz isso? Ele chama os religiosos do seu tempo, chama os principais estudiosos, sacerdotes, escribas, e se informa a respeito da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz que o Messias haveria de nascer em Belém. E o texto quase identicamente repete a profecia de Miqueias. E aí, não se sabe por quanto tempo durou, Herodes termina mandando matar
todos os meninos de Jerusalém de 2 anos para baixo. Essa é uma parte da história. Fecha essa chave, vamos abrir a outra chave. Enquanto isso, na sala da justiça, chegam lá os magos até a casa onde se encontrava Jesus. A estrela para em cima da casa. Vejam que a Bíblia não diz que aquela casa era uma casa rica. Jesus, ele nasceu na manjedoura, não tinha vaga para ele na hospedaria, ele era pobre, família não tinha muitos recursos, mas ele já tinha uma casa naquele momento. Eles tinham ido fazer o que lá em Belém? Eles iam participar de um censo. Para que esse censo? O censo era uma ferramenta para organizar melhor a cobrança dos tributos. Maria, como era da tribo, descendência de Davi, e José também tinha obrigações com aquela terra, eles vão para lá para se alistarem, para pagar tributos. Eles vão participar daquele censo. E ficam algum tempo, até que chegam aqueles homens para adorar Jesus. E aqueles homens, eles vão entregar 3 presentes. Nós estamos perguntando para vocês como é possível adorar, como é possível, melhor dizendo, doar mais de nós mesmos. O que é que aqueles homens doaram de si mesmos? O texto diz que eles doaram ouro, incenso e mirra. Isso é parte da adoração que eles escolheram fazer a Jesus. Os presentes que eles deram a Jesus, se você continuar a leitura do capítulo de Mateus 2, você vai ver que a partir do versículo 13, o anjo do Senhor, ele avisa José em sonho que Jesus corria perigo. O que é que ele tem que fazer então? Ele tem que fugir para o Egito, assim como aconteceu com Israel, para que se cumprisse a profecia: do Egito chamei o meu filho. E aí ele vai para o Egito. Pergunto para vocês, como é que Jesus ia viajar para o Egito se os recursos deles eram poucos? A despesa era grande para viajar para o Egito, para mudar para o Egito. Se eu fosse morar agora em Olinda, outra vez, essa semana, alguém estava dizendo que estava difícil de morar onde estava, mas que para mudar era caro. Tinha que pagar mudança, tinha que fazer a rescisão do aluguel. Naquela época as regras não deviam ser tão diferentes. O fato é que era caro ir para o Egito. A Bíblia não dá informação sobre isso, mas há elementos suficientes para crer que o ouro, o incenso e a mirra, de alguma forma foram usados para fazer dinheiro para a viagem que eles tiveram que fazer para o Egito. E aquele presente terminou sendo, se essa hipótese, se realmente foi o que aconteceu, isso aqui é só uma hipótese, terminou sendo a primeira oferta que foi feita para a obra de Deus na pessoa de Cristo. Porque aquela oferta simplesmente preservou a vida do nosso Senhor e Salvador, para que fosse possível ele ficar no Egito até a morte de Herodes, e então voltar, crescer e se desenvolver até começar o seu ministério por volta dos 30 anos. Aqueles magos não tinham nem ideia do que eles estavam fazendo. Eles não tinham ideia. Mas aquilo que eles entregaram para Jesus foi algo muito valioso, que certamente foi bem aproveitado pela família. Queria falar um pouco mais sobre o que significavam aqueles presentes. Essa teologia a respeito do significado dos presentes, ela varia muito, mas de um modo geral, a gente pode dizer que o ouro, ele é um metal excelente, de altíssimo valor, um presente digno de um rei. Uma das características do ouro é que ele não muda as suas propriedades. Ele não mancha, ele conserva as suas características ao longo do tempo. Um presente digno de um rei. Algo muito valioso que aqueles magos deram para Jesus. O incenso. O incenso era um elemento que não podia faltar no templo para adoração continuamente a Deus. Era um elemento da adoração. Era uma ferramenta de trabalho dos sacerdotes. Então o incenso tem uma forte relação com o sacerdócio de Jesus em nosso favor. As orações que ele fez em nosso favor. O fato de ele estar apresentando sacrifícios ao Senhor em nosso favor. E nesse caso ele era tanto o sacerdote que apresentava os sacrifícios, como também a própria oferta.
A mirra. A mirra é uma resina aromática que era muito utilizada no óleo da unção. A mirra, ela era adicionada ao óleo da unção e também tinha propriedades medicinais. A mirra, ela era muito utilizada para aliviar dores. Inclusive, ela foi dada para Jesus na cruz, né, como uma tentativa de aliviar suas dores. E a mirra, ela aponta para o sacrifício de Cristo, o seu sacrifício profético. Jesus foi um profeta que, assim como outros profetas, foi morto por falar a verdade, sendo que ele era a própria verdade. Ouro, incenso e mirra. 3 coisas com um significado simbólico muito importante para aquilo que Jesus veio fazer. E aqueles magos do Oriente reconheciam isso tão bem que andaram uma longa caminhada, fizeram uma longa e perigosa viagem, gastando recursos valiosos, simplesmente para oferecer aos pés de Cristo aqueles presentes, reconhecendo quem Ele era, certamente se sentindo agraciados por aquilo que Ele realmente veio fazer. Então me parece que o ato de dar e a proposta de doar mais de si mesmo tem muito a ver com gratidão. Tem muito a ver com gratidão. Quem muito se sente perdoado, muito perdoará. Quem muito se sente perdoado, quem se sente indigno, dificilmente vai julgar. Porque quando ele quiser apontar o dedo, ele vai olhar para si mesmo e vai perceber que ele é tão mais devedor a Deus do que aquele que lhe fez mal. E nesse sentido, Jesus disse: perdoai as nossas ofensas, Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque aquilo que o ser humano tem feito de mal para a minha vida é tão menor do que aquilo que eu já fiz de mal para Deus. E ainda assim, Deus olhou em meu favor e Ele me agraciou com o seu perdão. E por isso, eu particularmente me sinto tão agraciado pelo perdão dEle, que para mim, meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui fazendo a obra de Deus. Muito embora, não sei se os irmãos sabem disso, não sei também se o pastor Júlio sente o que eu sinto, mas quando eu subo aqui, eu subo duplamente preocupado. Primeiro porque aquilo que eu vou falar, né, é como se estivesse gravado no meu gravadorzinho, de um dia eu vou prestar contas a Deus das minhas palavras, e eu não vou poder dizer a Deus que foi inadvertência aquilo que eu ensinei. Depois, porque eu sou um pecador igual a vocês, e essa palavra se aplica em primeiro lugar à minha vida. Então para mim o desafio maior não é quando eu subo aqui para pregar, é quando eu desço, que é o momento de colocar em prática o chamado que hoje está sendo feito para a minha vida, de doar mais de mim mesmo. Aqueles homens, eles não mediram esforços para adorar a Jesus com aquilo que eles tinham. A narrativa não diz muito a respeito de onde eles buscaram recursos para isso, mas eu tenho razões para acreditar que eles doaram daquilo que eles tinham. Nós já aprendemos que a gente só pode doar daquilo que a gente tem. Até porque se a gente doar alguma coisa de outra pessoa, é roubo, né? É furto, é qualquer outro, é um crime. A gente vai doar daquilo que a gente tem. E eles deram. Assim como aquela viúva pobre também fez a sua oferta. A oferta dela era bem pequenininha. Mas Jesus disse, ela deu mais do que todos os outros. Porque ela deu daquilo que lhe faltava. A Bíblia diz daquilo que ela não tinha. Na verdade, aquilo que ia fazer falta para ela. Ela estava dando o que ela tinha, mas daquilo que ia fazer falta. Porque o pouco que ela tinha era muito. E quem necessita, meus irmãos, sabe o valor das pequenas coisas que às vezes a gente não dá valor. A gente tem uma tendência de se acomodar. Eu comecei, depois de algum tempo, a fazer coisas estranhas em oração. Fiquem tranquilos, eu sou tradicional ainda. Eu comecei a orar pelo ar que eu respiro. Isso também é doar mais de mim mesmo. É transformar a minha mente para ser um adorador de Deus
agradecendo pelas pequenas coisas que são tão preciosas e às vezes a gente tem abundância e não percebe. Sabe quando é que eu comecei a fazer isso? Quando eu tive embolia pulmonar, que o ar faltou e eu vi que eu estava morrendo. Então, a partir de então, eu tenho agradecido a Deus pelo ar que eu respiro. E às vezes a gente não agradece. Quando a gente tem muita gratidão a Deus, a tendência é a gente ser diferente, é a gente fazer as coisas de uma maneira diferente. Veja que eu falei de oração, eu não estou falando aqui de dízimos e ofertas. Poderia falar sobre isso? Poderia. Por que é que eu poderia falar sobre isso? O pastor Júlio acabou de dizer, ele não disse com detalhes, aliás, o pastor Alberto não está aqui, mas ele é matemático, né? E ele viu um gráfico, se ele tivesse visto aquele gráfico que tinha aqui, que o gráfico dizia que a gente atingiu 63% do orçamento. Mas ele estava quase 90%, vocês viram? E na verdade 63% é um pouco mais do que a metade. E isso tem sido uma realidade da igreja, que está num contexto de uma série de coisas que aconteceram. A gente começou um trabalho na Mosaico, muita gente saiu. Tem um trabalho na Lagoa que a gente tem investido muito pouco lá, a gente poderia estar investindo mais. E tem muito mais coisa para fazer. Às vezes as pessoas chegam, como eu cheguei aqui na Emanuel, fiquei deslumbrado. Eu tinha vindo de uma igreja pequenininha, não tinha nem sala para as crianças na EBD. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o Ministério Infantil, Vânia, eu digo, Senhor, eu não vou nem perguntar para o Senhor, estou ficando nessa igreja aqui, Senhor. Amém. Mas depois eu fui entender que isso era só uma ferramenta, né, para abençoar vidas, mas que precisa de gente para manter. Hoje Vânia fez um convite para todas aquelas pessoas que não vão viajar, substituírem os professores das crianças nesse mês de dezembro e principalmente no mês de janeiro. E às vezes a gente está no Emanuel Notícias desatento, a gente não percebe que a igreja está clamando por gente para trabalhar no ministério infantil. Meus irmãos, é das crianças o reino de Deus. Se nós não cuidarmos das crianças, o Senhor vai pedir contas daqueles que tinham condições e não eram capazes. Pastor, eu não sou capaz. Eu digo para você, eu também, meu irmão. E isso é uma condição para que a gente faça a obra de Deus. Porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E aí eu queria dar um breve testemunho sobre o ministério infantil. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha chamado para ser pastor. Sabe qual era o meu dom principal, pastor Júlio? Que eu acho, e aqui a gente fala de dom, a gente não está falando para se orgulhar, tá certo, meu irmão? É para servir ao reino. Eu acho que Deus me capacitou com o dom do ensino. De uma forma especial, eu tenho me saído bem como professor. E aí eu procurei Vânia, ela não lembra disso. Na comedoria eu já sabia que ela era a líder do Ministério da Educação. E eu disse a ela, ó, estou chegando, estou com todo o gás, eu quero ser professor. Aí Vânia guardou aquela informação. Tu não lembra disso não, né, Vânia? Aí ela guardou essa informação. Aí um certo dia ela chega para mim e para a Miriam e faz, olha, apareceu a oportunidade que você queria. Eu disse, glória a Deus. Você vai dar aula para os garotos Emanuel e para as garotas Emanuel. E eles ficam juntos de 15 em 15 dias, era o grupão. E você vai lá dar aula para eles. Aí eu fiquei pensando, Senhor, tem alguma coisa errada. Porque meu chamado não é para criança. Eu gosto realmente é de dar aula, eu gosto de pregar. Meu chamado não é para criança. Mas eu digo não, se o senhor está chamando eu vou. Aí eu fui, eu e Miriam. Trouxe meu violão, um violão eu trouxe na segunda vez. Cheguei lá para dar aula para os meninos. A maioria era aluno do pastor Eliel. Então sabia tudo de Bíblia os meninos. Eu fui falar de Bíblia para ele, quase que eles davam aula para mim. Estavam todos capacitados. Mas o pior, como eles sabiam muito de Bíblia, eles não queriam muito saber de Bíblia, eles queriam mais era perturbar. E foi difícil. Meus irmãos, naquele dia, eu disse, Senhor, estou largando o ministério. Quando eu passei ali naquele portão, alguém disse, tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Tudo bem. Não tinha mais voz. Eu disse a Miriam, eu não volto lá, mas nem que o Senhor fale pessoalmente comigo, eu não volto mais lá. E adivinha onde é que eu estava no domingo, 2 semanas depois? Estava lá. Só que agora eu estava com violão. Comecei a cantar o Caminhando Eu Vou para Canaã. Não sou um bom violonista, mas me meto a tocar violão. E os meninos foram na onda. Na terceira vez, os meninos fizeram silêncio e já acompanharam a música. Na quarta vez,
Um deles chegou para mim e falou para mim: tio, me ensina a tocar violão. E eu disse: meu filho, eu não sei tocar violão. Mas tio, você sabe mais do que eu. Me ensina o que você sabe? Aí eu disse: eu vou fazer isso, meu filho. E eu juntei Arthur, Daniel, Manu e Alissa. E a gente passou. E Adriel. Adriel que estava cantando aqui ainda há pouco. Cadê Adriel? Sumiu Adriel. Eita, queimei Adriel. Passamos um ano estudando violão lá em casa. Eu aprendendo com eles. Um ano, meus irmãos. E aí eu tinha que preparar aula para eles, aí eu fui melhorando, né? Para ensinar para eles eu tinha que aprender. E eu só fiz aquilo que ele me pediu. Me ensina aquilo que você sabe. Você já pensou como é simples? Ainda hoje eu não tenho coragem, de vir aqui na frente tocar. Hoje eu fui desafiado por Rafa. Hoje eu não tenho coragem de vir para frente tocar. Fui uma vez só, quase que deu muito errado. Mas saiu. Mas para aquelas crianças, eu tenho tido o privilégio de ver Arthur tocando aqui no culto infantil. Arthur agora já um adolescente mais crescido, tocando no culto infantil. Alissa e Adriel cantando aqui na frente. E eles têm condições de tocar. Também eu creio que eles têm condições de tocar. Tenho visto Daniel, que é um pouco mais tímido. Toda vez que eu procuro ele, pergunto: chegou Adriel. Glória a Deus, Adriel. Alguém passou o WhatsApp, mora aqui do lado. Ó. E aí, eu tenho visto esses 4, meus irmãos, que eu não tinha a menor ideia, quando eu aceitei o convite de Vânia, eles dando continuidade àquilo que foi plantado no coração deles. Isso é para a honra e glória de Deus. Ainda é muito pouco, mas o que eu posso dizer para vocês, só como testemunho, é que eu fiz aquilo que eu sabia. O que é que você sabe, queridos? Eu lembro que há 10 anos atrás, quando Deus me chamou para o ministério pela primeira vez, eu tinha muita vontade de trabalhar em encontro de homens. Quando eu vim aqui para Emanuel assumir o Ministério de Família, Totti me conversou que ele também tinha esse desejo. E eu disse: Senhor, é uma árdua tarefa, mas vamos fazer porque o Senhor está me chamando. E eu estava muito em dúvida sobre o que fazer. Naquela época eu nem arranhava o violão. O que eu sabia fazer muito bem era café. E aí, um dia, eu estava orando e pedindo a Deus: Senhor, o que é que eu faço para esse encontro dos homens acontecer? Estava sentado mais ou menos aí, onde o pastor Júlio está, e o pastor pregando sobre serviço ao reino. De repente, aquele homem diz: se você sabe fazer um café, faça para Deus. E eu disse: glória a Deus, vou fazer um café. E eu fiz aquele café, mas eu fiz mais. Eu aprendi a fazer tapioca, mas eu ainda fiz mais, aprendi a fazer com milho um pão salgado. E aí, à medida que o povo ia ficando espiritualizado, eu ia ficando mais gordo. Mas o fato, meus irmãos, é que ao fazer aquele café, eu fui aprendendo outras coisas que eu não sabia. E a primeira coisa que a gente trabalhou com os homens, há 10 anos atrás, naquele encontro, foi sobre adultério. Eu não sabia que uma das pessoas que estava tocando naquela banda, ela ia ter o seu casamento acabado justamente por adultério. E Deus estava chamando, por meio daquele café, aquele homem, a responsabilidade de dar um destino diferente para a sua família. E ele teve a oportunidade de fazer, mas não aproveitou. Ele podia ter dado mais de si mesmo para sua esposa. E aí chegou um momento na vida daquele homem que o cronômetro regressivo começou a contar. Normalmente quando o homem procura o gabinete pastoral. Quando o homem me procura no gabinete pastoral, às vezes eu penso comigo mesmo: já era.
Porque o homem demora tanto a pedir ajuda, que quando ele pede ajuda, normalmente já era. E aí a gente, claro, vai tentar ajudá-lo, vai interceder, vai apoiar, mas o que a gente vê é que normalmente o estrago já está tão grande que não tem muito mais humanamente que a gente possa fazer. Para Deus, tudo é possível. Mas às vezes, quando o estrago é muito grande, as pessoas não querem, simplesmente não querem. E o cronômetro regressivo dele zerou. E aquela família foi destruída. Mas graças a Deus, porque não foi por minha omissão que aquele casamento foi destruído. Porque Deus me chamou para ministrar na vida dele. E eu ministrei fazendo um café, para que ele ouvisse naquele dia que Deus estava chamando ele para dar um direcionamento diferente para as suas vidas. Os magos entregaram ouro, incenso e mirra. Talvez o dinheiro desses bens tenha sido usado para Jesus fugir para o Egito e a sua vida ser preservada. Eu não sei, isso é uma hipótese. Eu fiz café, depois eu toquei violão. Eu não sei o que é que você pode fazer pela obra de Deus. O que eu sei é que se você quiser fazer mais do que você tem feito, você não precisa ter mais para fazer. Você só precisa se organizar melhor e estabelecer aquilo que realmente é prioridade na sua vida. Qual é a maior prioridade na vida de um ser humano? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Isso não é a mesma coisa de empregar todo o seu tempo na igreja. O homem ou a mulher que emprega todo o tempo na igreja está acabando com o casamento e está fazendo tudo menos buscar o reino de Deus. As coisas precisam ter equilíbrio. Muitos filhos de pastores não querem saber da igreja, porque a igreja foi aquilo que preteriu a companhia dos pais na vida dos filhos. Muitos filhos de não pastores estão correndo da profissão do pai, porque a profissão do pai concorreu com a atenção que era dada para os filhos. E por tanta falta de sabedoria, os relacionamentos têm se esfriado. Os filhos têm se distanciado dos pais, os maridos das esposas. E para todas essas coisas, Jesus Cristo é a solução. O Evangelho, ele traz solução. E é preciso simplesmente a gente buscar entender o que é reino de Deus. Que significa na vida de um homem, qual é o que é que Deus deseja de um homem como líder da sua família, como líder espiritual da sua família, da mulher como a auxiliadora idônea que Deus escolheu para ajudar, para fazer com que aquela família glorifique o nome de Deus, para que os filhos entendam o que é honrar os pais, para que os pais entendam o que é não levar os seus filhos à ira, para que não se sintam desanimados. Colossenses 3:21. Não faltam instruções na palavra de Deus para que uns possam se doar mais aos outros. E no ministério isso também é importante, com equilíbrio. Você pode chegar para a Vânia e dizer: Vânia, eu tenho condições de ser professor ou professora das crianças durante o mês de janeiro. Uma vez eu tenho condições. Eu posso vir uma vez. Eu posso trabalhar em qualquer um dos mais de 60 ministérios que a igreja tem, queridos. Deus não chamou crentes para serem consumidores de culto, nem esquentadores de banco. Nós não estamos aqui no banco de reservas. Isso aqui é uma ferramenta simplesmente para a igreja se equipar no domingo, na quarta-feira, nos outros dias, e sair durante os outros dias proclamando o reino de Deus, em atitudes, em restauração de relacionamentos, em um bom testemunho no trabalho, na família, em saber com precisão esclarecer a razão da esperança que há em nós para todo aquele que perguntar. Esse é o propósito. E às vezes a gente está querendo construir igrejas, a gente está querendo mandar bíblias. Essas coisas são boas, porém mais importante do que isso é investir no templo do Espírito Santo, que são as pessoas. E nisso a gente está perdendo o time. Quando a igreja passa tanto tempo assim, com o orçamento no vermelho, e algumas pessoas começam a temer pelo seu emprego, outras a abrir mão de horas
para que o orçamento possa se enquadrar numa realidade financeira, duas coisas podem estar acontecendo. Ou as pessoas não entenderem que dizimar a 10ª parte de tudo que ganha deve ser uma prioridade, que ofertar não é dizimar, que quando a gente pede uma oferta para os bombeiros, você não deve tirar do seu dízimo e dizer, agora essa parte vai para os bombeiros, porque a oferta é aquilo que vem por fora do dízimo. O dízimo é para o sustento da igreja, para as atividades normais. Trazei todos os dízimos para que haja mantimento da minha casa. Sem esses recursos, a gente não pode ter nada disso que tem aqui. Graças a Deus, porque nossa igreja pode funcionar, ela podia ter fechado por falta de autorização dos bombeiros. E foi feita uma grande campanha e os resultados estão vindo e a gente já tem autorização para funcionar. Com isso, o NASCE já vai poder dar outros passos como uma entidade de assistência social. E assim, dentro daquilo que está no alcance da igreja, a gente tem feito a nossa obra, mas a nossa igreja ela tem sofrido com déficit orçamentário e provavelmente não é por falta de administração dos recursos. Então isso pode ser um chamado para que o crente seja mais fiel nos dízimos e nas ofertas, mas também mais fiel no seu tempo, precioso, a ser colocado a serviço do Senhor, a ser dispensado de uma forma adequada para atender as necessidades da sua família. Pode ser para que você abra a porta da sua casa para um pequeno grupo. E como eu fui abençoado pelo meu pequeno grupo, quando eu cheguei aqui que estava tudo dando errado, e eu me queixando de tudo, e Miriam disse para mim, vamos para o pequeno grupo. Eu digo, não vou. Deus fala primeiro com as mulheres, viu gente? Não sei se é assim com vocês também. As mulheres têm uma antena UHF, os homens têm uma antena VHF. E aí parece que a delas tem mais sintonia. E aí Deus falou com ela e disse, vá com ele que hoje você vai ouvir a minha voz. E eu cheguei na hora da oração do pequeno grupo, disse, meus irmãos, está dando tudo errado. O pintor, eu tive que demitir. A instalação elétrica está dando tudo errado. Tudo está dando errado e eu não aguento mais. Aí Deus usou um servo dele. Lembra, Quintino? E ao final Quintino chegou e fez, meu irmão, mas está escrito, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. E aquela palavra de Quintino, que ele nem sabe que ele ministrou, trouxe tanta paz ao meu coração, porque eu disse, Senhor, como eu sou murmurador, como eu sou mal agradecido, porque o Senhor tem me dado tantas coisas, e os meus olhos, eu só consigo ver aquilo que não está dando certo, quando a maior parte da obra tem sido uma obra de bênção na minha família. Me perdoe, Deus. E desde então eu não esqueço mais esse versículo. Como Deus usou Quintino naquele dia, não foi com recurso financeiro, ele não me deu nem um tostão. E eu tinha feito mudança, eu estava apertado. Mas ele falou somente a palavra de Deus, que era aquilo que ele tinha à sua disposição. Como doar mais de si mesmo? É preciso mágica? Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Glória a Deus por isso, vamos orar? Senhor, a Tua palavra nos constrange, Deus, a atitudes diferentes. A história daqueles magos, ela nos inspira porque eles não eram sequer judeus, eles eram gentios como nós, eles eram ignorantes das profecias, mas eles tinham alguma informação a respeito da esperança do Messias, e eles fizeram um grande esforço naquele dia para adorar o nosso Senhor Jesus. Perdoa-nos, Deus, se nós não temos feito parecido, Senhor. Se nós não temos feito tudo que está ao nosso alcance. Eu não estou falando daquilo que não está ao dispor, daqueles recursos que eu não tenho, do tempo que eu não tenho, do dinheiro que eu não tenho. Eu estou falando, meu Deus, de gratidão, para te servir mais, para servir melhor nossas famílias, para exercer mais o perdão, para restaurar relacionamentos, para servir nos ministérios da igreja, mas para ser também um funcionário melhor na repartição onde eu trabalho. Perdoa-nos, Deus, pela nossa falta de discernimento, de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mas que hoje à noite, Deus, haja quebrantamento, Deus.
Nós terminamos o momento de cânticos cantado, Senhor, cantando que nós olhamos para a cruz e que pela cruz nós fomos chamados e pela cruz nós fomos reconciliados com o Senhor. E isso deve ser o motivo de muita gratidão nos nossos corações, para que cada um de nós possa fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se for preciso, Senhor, revendo prioridades, se for preciso, revendo agenda, calendário, mas sobretudo, Deus, colocando o coração nessa obra, que é uma obra de reconciliação de pessoas contigo, Deus. Em primeiro lugar, a nossa família. Em segundo lugar, a nossa igreja, as pessoas que têm sido alcançadas pelo ministério dela. Em terceiro lugar, Senhor, aí vem Samaria, vem até os confins da terra, onde o Senhor nos colocar, que a gente esteja sendo bênção, meu Deus. Mas que nenhum de nós se omita, porque eu sei que haverá um momento em que o nosso cronômetro regressivo, ele vai ser acionado, ele já está acionado, a gente que não consegue ver, mas chegará um momento que a gente vai se dar conta disso. E que cada um que está sendo alcançado por essa mensagem, nesse dia, possa ter a alegria de dizer: louvado seja o Senhor, porque eu fiz tudo aquilo que me foi pedido, de acordo com as minhas possibilidades. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem fez sentido para você? Você tem desejo de tomar alguma decisão? Faça isso. Você não precisa levantar a mão, você não precisa vir aqui para frente nesse momento, mas faça isso. Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão de investir mais naquilo que você poderia estar fazendo e não está. Lembrando que a palavra diz que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, nisso está pecando. Que Deus nos despeça em paz. Todos tenham uma boa semana. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse dia. É com muita gratidão no coração, meu Deus, que eu te peço, que despeça o teu povo e que cada um que aqui hoje foi tocado, Deus, pela proposta de doar mais de si mesmo, possa colocar isso em prática a partir de amanhã, durante todos os dias da sua vida. E que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e com todo o teu povo espalhado na face da terra. Amém. Que Deus a todos abençoe.